dia que eu aluguei uma casa de irmãos, assim que eu casei com o Fabrício, e mal sabia a gente que nós iríamos nos lascar muito tomando essa decisão. Fica aí que eu vou contar pra vocês o que ocorreu no ano de 2013, assim que eu aluguei a casa desses irmãos. Essa foi a foto do dia do meu casamento, dia 8 de julho de 2013. Dois desempregados casando, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Eu trabalhava, gente, só que eu fui mandada embora umas semanas antes, então fiquei desempregada depois do casamento. Peguei a rescisãozinha, dei 2 aluguéis adiantados nessa casa que eu vou contar pra vocês. E aí o resto falei, não vai dar pra fazer festa. E a minha mãe, como uma boa mãe, né, uma mãe leoa, não ia deixar esse dia passar em branco pra mim. Pegou meu cartão de crédito, juntou com o cartão de crédito dela, foi passando tudo no cartão de crédito, falou com as irmãs, algumas toparam ajudar e cada uma foi dando uma coisa. E o meu casamento, a minha festa de casamento foi ganhada. E isso foi uma coisa bem legal que eu ganhei lá, né? Quando alguns irmãos, que era bem achegada da nossa família, me ajudou com a festa de casamento juntamente com a minha mãe. E quando eu cheguei foi tudo surpresa, foi muito bonito. E falei, ó, já vou deixar minha casa separada pra quando eu me mudar de vez com, né, com o Fabrício, as coisas depois do casamento, já tá tudo certinho. Decidi já uma semana antes do casamento me mudar para poder fazer a parte da limpeza, receber, né, a cama, as coisas. Então me mudei para essa casa e fiquei lá sozinha, gente. Eu já não aguentei a primeira noite sozinha. Eu fiquei num cagaço. A casa começou a fazer muitos barulhos e um barulho vinha de um quarto que tinha lá no fundinho, porque essa casa era 2 quartos. Só que eu queria uma casa menor. Só que eu não achei uma casa menor na época. Aqui as casas eram muito grandes, tudo tinha 2, 3 quartos. E não tinha necessidade, porque era só eu e Fabrício, então pra que uma casa 2 quartos? Aí esse quarto, essa irmã falou assim: viu, Isa? Então deixa minhas coisas que eu não vou levar pra minha outra casa aí. Eu vou deixar uma geladeira, eu vou deixar uns pisos, umas coisas aí dentro desse quartinho. Como vocês não vão usar, você vai se incomodar? E eu falei, nenhum problema, irmã. Pode deixar essas coisinhas lá e fica lá. Só que esse quarto, gente, fazia um barulho muito estranho. Muito estranho. E aí eu não aguentei a primeira noite. Voltei pra casa da minha mãe e fui dormir com ela. Eu achei que eu tava imaginando coisas, então eu falei, ai gente, não vai dar certo, tô com muito medo, tô preocupado com um monte de coisa, e essa época ainda eu tava acostumando, porque fábrica de celular, fica um barulho de celular o tempo todo tocando das máquinas na sua cabeça, então eu tava tendo muito insônia por causa disso, então eu falei, vou ficar na casa da minha mãe mesmo, aí quando eu tiver mais uns 4 dias perto, eu volto pra lá e resolvo essas coisas de casa lá, de limpeza e tudo mais, e compras básicas, pelo menos pra ter um copo, uma xícara, um negócio pra dentro de casa. Chegou o dia do grande dia do casamento, né? Aí foi toda aquela correria, tudo mais. Inclusive contei um relato do que aconteceu nessa casa no dia do casamento, que o meu pai usou uns negocinho na frente da minha casa e era frente de uma boca de fumo e deu problema com os traficantes. Então quem quiser tem um vídeo contando do dia do meu casamento, como foi a perturbação dos topô na minha cabeça. Aí casamos, voltamos para casa, né? Primeira noite de núpcias. Aí ia tirar o meu lacrezinho com o meu marido. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Apesar de muitas irmãs botarem muito medo na gente nesse dia. Ai, eu sangrei. Ai, dói um pouco. Ai, não sei o que. Foi tudo tranquilaço comigo e Fabrício. Ok. Dormimos lá. E eu dormi um pouco mais tranquila porque eu tava com o Fabrício. Essa casa era a primeira casa. Tinha a casa do lado, que era do filho deles. E tinha uma outra casa que era do outro filho deles que morava no fundo. E todo mundo se arrumou na vida e melhorou. E essas casas ficaram para aluguel, arrecadação de aluguel, dividir entre os filhos. E eles foram arrumando seus cantos para lá. E aí eu descobri o porquê que todo mundo quis sair dessas casas aí, né? Aí, enfim, já vou chegar lá. Gente, desde que eu botei o pé nessa casa, começou a dar ré em tudo. Sabe o que é ré? Deu ré em tudo na minha vida. Tudo começou a dar errado na minha vida. O Fabrício arrumou um emprego aqui na cidade, né, de indicação. Aí beleza, tava indo tudo bem. Gente, não fazia nem um mês que o menino tava trabalhando. Veio uma chuva que deu tipo como se fosse um tornado aqui na minha cidade. E destelhou essa casa, derrubou o muro da terceira casa, que era da vizinha lá, que também era uma TJ que alugou a casa do filho deles. E aí foi um estrago, um estrago. E o menino não podia faltar no trabalho, porque tava recém-chegado no trabalho e a casa destelhada e eu só chorava. Gente, eu chorava porque essa chuva foi umas 8 horas da noite. Imagina um breu. As telhas da vizinha caindo sobre a minha casa e era ternite, uma casa super quente. Casa de pobre, gente, bem popérrima mesmo.
E o meu pai amado, eu só chorava, porque eu já tava achando que era um Armagedon, porque a minha vida gerava em torno do Armagedon. Aí imagina, você tá 8 horas da noite, tava eu e meu marido no chão assim, ah, Jeová, proteja a gente. E a esteira quebrando, tudo voando. Foi o que aconteceu assim, 2 semanas depois que a gente tinha casado. Daí eu chamei esses irmãos, falei, olha, aconteceu uma fatalidade, a casa de vocês não aguentou a chuva, derrubou o muro da menina lá da terceira casa, que é do filho de vocês, e aqui a nossa casa destelhou. A parte da cozinha era do lado de fora, e era telinha, tudo telinha. A cozinha ficou destelhada, minhas coisas, destruiu tudo, caiu caco de telha em cima do meu fogão, em cima dos meus copos. Foi uma lasqueira, sabe? Uma lástima. Aí, já vi. Isso vai dar dor de cabeça, bem. Aí o marido dela já achou ruim de eu ter chamado ele pra consertar a própria casa dele. Arrumaram reclamando, mas arrumaram. Ainda assim pediram dinheiro, pediram um aluguel, querendo metade de um aluguel adiantado. Eu falei, não tinha, porque eu recebia por mês. Então eu falei, não tem como eu fazer isso. Vocês têm que dar um jeito aí, entendeu? E eu não posso ficar com a cozinha destelhada. Aí, ajeitar. Depois que ajeitaram, teve a segunda coisa que aconteceu. Um bandido entrou na casa, nessa cozinha e ficar do lado de fora, porque a tranca dessa cozinha tava ruim. E aí um dia um carinha estava roubando umas casas ali por perto. A polícia foi dar corre nele. E aonde ele foi dar corre? Na minha casa. Aí o Fabrício pegou, achou estranho uma movimentação, os cachorros latindo, aí abriu um pouco a janela. Quando ele abriu um pouco, gente, aquela lanterna da polícia parece um raio-x, certo? Eles botaram aquela lanterna no olho do Fabrício. Isso era umas 10 horas da noite. Botaram a lanterna. Boa noite, senhor. A gente recebeu queixa de invasão, alguma movimentação estranha na sua casa? Aí o Fabrício, não, senhor, não tô sabendo de nada, senhor policial. Olha, ok, qualquer coisa nos solicite pelo telefone. E o Fabrício fechou a janela. Gente, eu creio que foi umas 11 e pouquinho. A gente tava já quase cochilando. Aí daqui a pouco a gente escutou na cozinha passos na cozinha. Aí eu falei, pronto. Eu fiquei viajando, falei, não, já tem um demônio na cozinha, né? Aí eu já fiquei, amor, tem alguém na cozinha. Aí ele, cala a boca, cala a boca. Gente, eu só sei que ele pegou, e lá eu botava uma tábua. Eu era pobre, gente, eu não tinha armário de cozinha. Então eu botei uma tabuinha lá, com meus copos, minhas coisas. Esse infeliz de uma costela oca passou a mão no meio do escuro pra poder saber onde ele tava indo. Ele passou a mão nos copos, os copos estourou tudo no chão. Aí ele correu, puf, pulou o muro. E fugiu e a polícia não pegou ele. Ele ficou escondido na minha cozinha. Esse tempo todo que o policial tava falando com a gente, até a polícia sair da rua lá. Aí ele saiu e quebrou ainda as coisas. Que com tanto sacrifício eu ganhei e comprei algumas coisas. Ele quebrou meu porta-tempero, meus copos. A segunda desgraça. E assim, eu tinha um pavor do quartinho, vocês não têm noção. Um pavor que eu não queria entrar naquele quartinho. Às vezes o Fabrício falava, amor, põe essas coisas que for assim, põe no quartinho. Eu falei, não vou abrir aquele quartinho. Mas não vou mesmo abrir aquele quartinho. Eu tinha muito medo do quartinho. E aí começou o quê? Jogarem gatos nessa casa. Inclusive, vou até botar foto aqui, é um pouco do... Pra vocês terem noção como é que a casa era paupérrima. Dá pra ver um pouco da parede, aquela parede verde, coisa linda, verde papagaio, o chão de... aquele chão meio cinza, que é meio... diz que é piso mais fresco, gelado, mas horroroso. Era o piso da cozinha. Vou mostrar pra vocês. Eu não dava conta mais, tá vendo como é que era? Olha a situação da cozinha, coisa mais linda, gente. Eles estavam jogando gatos, a rua inteira infestada de gatos doentes. E eu sempre fui muito sensibilizada com essas coisas. Comecei a minha casa virar um reino de gatos para eu dar e doar esses gatos para todo mundo. Então eu cuidava, vermifugava e doava os gatos. O Fabrício chamou um amigo em comum, né? O Fabrício conheceu ele primeiro, depois ele mudou aqui pra minha cidade e eu me tornei amigo da mesma pessoa. E ele foi o cupido que ajudou nós dois se juntar num congresso. E ele foi lá em casa dormir pra ir pra um campo na roça. Gente, foi aí que eu tive a minha primeira possessão. Eu vou contar tudo isso na parte 2, então se você já quer parte 2, comenta bastante aí, parte 2, curte, compartilha e já segue para mais vídeos.